Circuito está de volta. Hoje conversamos com José Augusto Ribeiro da Fonseca, escritor e autor, com licença, do livro Estilhaços. Zé, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre sua formação. Além de escritor, graduado em filosofia, professor e também militar. É possível conciliar essas três profissões? É possível. Primeiro que a minha formação foi uma formação acadêmica, formei em filosofia aqui na UFJF, depois fiz uma pós-graduação e comecei a lecionar, mas paralelo a isso eu já escrevia, E sempre gostei de literatura e filosofia sempre foram minhas duas vertentes assim, principais. Aí depois eu dei aula de filosofia no ensino fundamental e no médio e surgiu essa oportunidade que abriu uma vaga para tenente no Colégio Militar de Juiz de Fora, que eu passei, e para mim eu estou muito feliz, porque o ensino lá é muito bom, de alto nível, e eu não vejo dificuldade muito em conciliar ser professor e ser militar. Você incentiva seus alunos a produzirem poesias? Incentivo, lá tem clube de literatura, clube de letras, a gente já foi, no ano passado, foi até a Academia Brasileira de Letras, tem muitos alunos que são incentivados. Tudo que for ligado à educação, cultura, lá o incentivo é bem grande. E qual das três profissões, aliás, te dá mais inspiração? Professor, poeta ou militar? Como eu sou estilhaçado, depende da época também, Para falar a verdade, eu gosto de desempenhar as três funções, mas eu acho um pouco complicado definir, mas como se diz, por formação acadêmica, a minha é de professor, mas eu acabei me transformando em militar, que eu também gosto muito, e uma coisa que era uma coisa que não tinha, como vou falar, eu não tinha nenhum comprometimento, que era poesia, tinha um comprometimento, mas só para mim, não para exteriorizar, mas que acabou se transformando em uma coisa maior, também está até sendo a poesia, então depende da época. Mas os três andam, acho que até um pouco juntos. E a filosofia, até que ponto contribui para a formação de seus poemas? Bom, não só para os meus poemas, mas para a minha visão de mundo. Eu acho muito essencial, porque me dá um leque muito grande de abertura para o mundo, de olhar diferente, pelos vários autores que tem, várias correntes filosóficas, então amplia minha visão de mundo. Então eu acho que é muito interessante na hora de formar o poema, se não tem explicitamente, implicitamente sempre tem alguma coisa na filosofia. E na sua opinião, qual que é a importância de se ensinar literatura na vida das crianças e jovens que estão em formação? É uma das coisas mais importantes, porque um dos meios principais do ser humano é a comunicação, a fala, tanto escrita quanto verbal. Então, quanto mais uma pessoa pode ter um vocabulário, eu não estou falando só de norma culta, não, mas é de imaginação, de prazer de mundo, assim. Através da literatura, pode ampliar as possibilidades de imaginação, de comunicação, de como ela pensa o mundo. Então, é um dos fatores mais importantes, a literatura. Eu não conheço povo que não tenha uma grande educação, não só acadêmica, mas uma educação por meio da literatura, da pintura, da cultura em geral, que não seja um povo forte. Então você pode ver vários países aí que tem uma cultura tradicional, tem um sistema bom, até o IDH aumenta com isso. Então, eu acho que não tem como fugir. Não é óbvio que não vai resolver todos os problemas do mundo, mas que ajuda, o principal fator é humanizar. É a humanização. E como você faz com que o aluno se interesse pela escrita? O que você diz para o aluno, para o jovem, o papel que a literatura desempenha no Brasil, para a vida dele, na verdade? Bom, a literatura, isso não só a literatura do modo geral, pode ser a filosofia, a história em quadrinho, HQ, até a própria internet, o vocabulário da internet, é um meio de comunicação. Então, é um meio de você se humanizar e se socializar. A literatura, estou falando no livro, no exemplo, a forma escrita, mas na falada também, é um meio de comunicação e é um meio de imaginação também. Se você, quanto mais você amplia seu vocabulário, seu universo também de leitura,
você amplia a sua possibilidade de imaginar, de sonhar, de querer viajar, querer fazer outras coisas. Então, ampliar o leque mesmo de humanização e de socialização, né? E dê uma dica para quem gosta de escrever poemas, enfim, de literatura e pretende um dia ter seu trabalho publicado. Bom, eu acho que são duas coisas básicas. Ler muito, escrever muito. E ler mais ainda, depois escreve mais ainda, até porque vai lapidando. O Beethoven foi gênio, mas estudava 10, 12 horas por dia de piano. Não conheço o Drummond, gênio também, mas todo mundo geralmente acaba tendo um óculos fundo de garrafa, porque ele é muito. Mas porque é a matéria, é o meio de comunicação, a ferramenta, acaba sendo a leitura e a escrita. O poeta não é só o livro que ele tem como leque, é óbvio, que é o mundo, são sentimentos. Quanto mais ele dominar a escrita, acho que maior a possibilidade dele de poder transmitir isso. E existe algum projeto para um outro livro? Você tem algum projeto futuro? Tem, mas ainda está muito incipiente, ainda tem umas 20 páginas, vou ver se eu ampliar um pouquinho mais. Você pode contar para a gente o que seria? Eu estou em dúvida do nome, mas eu acho que vai ser o nome do blog mesmo, chama Desassuntos. Então, seria até uma crítica à sociedade assim, um pouco efêmera e consumista demais, que eu acabo tratando coisas que às vezes a gente passa batido. Então tem um poema lá dos principais que chama Vida. Então, desassuntos, o que é? O assunto que a gente acaba que não fala corriqueiramente, de tão mecânico e corrido que acaba ficando a vida. O livro Estilhaços, você vai fazer alguma divulgação em alguma capital brasileira, seja no Rio, em São Paulo? Tem alguma previsão de chegada para as capitais? O livro eu já lancei aqui em Juiz de Fora, lancei no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, e por ter a parceria da Funalfa com a editora lá no Rio, a Ibis Libris, que é a editora lá do Rio, mais especializada em poesia e literatura, vai haver um lançamento lá também no Rio e começar a procurar também para fechar, talvez em BH, em alguns lugares, mas certo, foi o lançamento aqui e no Rio. Eu desejo muito sucesso para você, então, nessa empreitada. Obrigado. José Augusto, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O Culto Circuito fica por aqui. Voltamos na próxima semana aqui na TVE e eu espero por você. Até lá!